Oi, tudo bem? Estamos aqui de novo na rádio. Hoje eu vim aqui para a gente ter uma conversa muito especial sobre o que está acontecendo no planeta, sobre o que está acontecendo na Terra, sobre o que está acontecendo na vida, né? Todas as pessoas que eu atendo, todos os meus clientes, amigos também, e enfim, tá todo mundo muito aflito, né? É muita guerra, é um tempo difícil, né? É um tempo que pede oração, é um tempo que pede compreensão, é um tempo que pede muito diálogo, muita paz, muita oração, muita corrente de amor e fé, para que a gente possa passar por esse período de transição. O próprio Chico Xavier, ele já nos falava sobre isso. Se você tem algum interesse, procura o que o Chico Xavier falava sobre esse período, que é bastante interessante, né? E eu, enquanto pessoa espírita, eu tenho lá a minha comunicação com o plano espiritual. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas intuições e eu escuto muito o plano espiritual. E o plano espiritual tem conversado muito comigo de várias formas, por vários motivos e de maneiras assim visíveis e invisíveis. E tem sido muito interessante. O que o plano espiritual tem nos trazido? Ele tem dito o seguinte: o umbral está meio esvaziado, porque as pessoas já estão nascendo num planeta aí chamado Quiron. E as pessoas que estão no plano espiritual, muitas se elevaram para outras dimensões e muitas estão em ligação com a Terra e tentando ajudar a Terra. Então o que está acontecendo? Com essas guerras todas, tem momentos em que um orfanato inteiro, com 200 crianças, morre todo mundo. Idosos, morrem muitos. E está morrendo muita gente por conta dessas guerras espalhadas pelo mundo. E o plano espiritual, no campo do socorrismo, o que acontece? Não está dando conta. Então o que eles estão pedindo? As pessoas que são trabalhadores da luz aqui na Terra e que têm uma certa consciência, quando a gente dorme, o nosso corpo sai e a gente tem ido ajudar a socorrer essas pessoas que estão morrendo. Tá? Por isso, muitas vezes, a gente volta exausto e com uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. Aí todo mundo fica falando, mas eu estou tão cansado, eu estou tão triste. Eu tenho conversado muito isso com os meus colegas, principalmente uma amiga minha chamada Lilian, que é uma radiestesista que eu gosto muito, é uma consteladora muito legal, e outras pessoas também. E todos nós temos sentido essa força. Então eu vou pedir para vocês que são trabalhadores da luz e que estão sentindo esse cansaço, primeiro que tome bastante banho de manjericão e banho de alecrim também. Tanto o banho de manjericão quanto o banho de alecrim são banhos que ajudam a resgatar um pouco a nossa energia terrena. E outra coisa, se você deveria colocar um cristal branco do lado da sua cabeceira e um copo de água todas as noites. A água e o cristal, ele vai ajudar vocês a não voltarem tão machucados, tá? Tão machucados. E começar a procurar orar muito pela Terra, porque estamos todos sendo chamados como soldados para ajudar nesse momento de transição que a Terra está passando. É um momento muito difícil. É um momento extremamente difícil. Ao longo da minha vida, eu não tinha sentido a força de guerras como eu tenho sentido agora. Então eu peço para vocês, você que é de família, você que é de luz, você que é livre, você que é independente, você que é frio, você que é quente, você que é ateu, você que não é ateu, vamos rezar. Vamos mentalizar a Terra bacana e vamos prestar atenção no nosso movimento. Tá? Muitas vezes as pessoas chegam para mim achando que tem uma doença, mas está esgotado. Porque imagina quando você sai do teu corpo, o teu espírito vai ajudar, que você dá de conta com aquela tragédia, por mais que você tenha amparado, por mais que você tenha auxiliado, como que a gente volta? A gente volta triste, né? A gente volta triste. Mas por um lado, eu quero também agradecer as pessoas que fazem esse trabalho e dizer que vocês são lindos, que vocês são maravilhosos de poder fazer isso. Então, eu desde já, eu me proponho a que meu corpo saia, que meu corpo voe, que meu corpo ajude, porque
Precisamos rezar pelo fim das guerras, precisamos rezar pela consciência das pessoas que têm poder aí. Tá? Então, muita gente trabalha, muita gente pensa no mundo habitado em vários planetas, mas vamos pensar na Terra e vamos pensar no plano espiritual. Por que que eu gosto do Kardec? Por que que eu gosto do kardecismo? Porque, de uma certa forma, ele trouxe para a gente uma compreensão muito legal. Sabe, e o kardecismo, ele é tão interessante. Essa semana eu vi um lance do Chico Xavier, maravilhoso, que lá no programa Pinga Fogo, que ele deu aquela entrevista maravilhosa, uma hora perguntaram para ele se o kardecismo ia superar a Igreja Católica. Ele falou, claro que não, jamais. A Igreja Católica, ela tem fundamento, ela foi forte, ela tem o lado positivo. Nós somos apenas trabalhadores da luz. Então, a humildade do Chico é um exemplo para a gente. Então, eu vou falar para vocês, em tempos de guerra, vamos reabrir os livros do Chico, vamos ouvir. Se você está na sua casa triste, aborrecido, cansado, pensando que você vai ter um estresse, será que é só a tua vida? Será que é as contas que você não consegue pagar? Ou será que é essa tristeza coletiva? Tá? Então, à medida que você conseguir ser um instrumento e se colocar à disposição desse instrumento para a gente resgatar essas almas que infelizmente estão partindo dessa maneira, a gente já vai ter feito o nosso trabalho, a gente já vai ter conseguido isso. Você entende? Então, esse é o meu primeiro recado de hoje. Meu segundo recado de hoje, eu quero dizer o poder da fé de novo, né? Eu tive um dezembro difícil, meu telhado voou, meu pé quebrou, perdi todos os meus documentos, e depois eu fui perceber que eu estava muito distraído, eu estava muito descuidado, até por conta de toda essa aflição que o planeta Terra está passando, né? E eu fiquei durante um mês meio atômico, meio triste, meio chateado, e meio que quando eu fico assim, a vida me paralisa um pouco, me deixa ali quietinho, sem muito trabalho e tal, e eu tive que lidar com essa angústia, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fui fundo nessa angústia. Aí eu comecei o processo de resgatar. Aí quando a médica me falou que meu pé estava quebrado, que eu ia ter que operar, me deu uns 5 minutos assim, e eu pensei comigo, eu falei, eu não quero operar, eu acredito em milagres. E eu comecei a fazer reiki no meu pé, eu mesmo. E, acredite ou não, meu pé está voltando ao normal e eu não vou precisar operar. Tá? Eu não vou precisar operar. Então eu falo para vocês, a gente tem um poder de cura nas mãos, a gente tem um poder de tudo. Então, se a gente tem esse poder de cura, e os milagres existem quando a gente quer, porque como Deus te criou, Deus não te criou igual a Ele, então você é Deus em potencial. O que você precisa é manifestar esses milagres. Nós somos milagrosos quando a gente quer, quando a gente tem bom senso, quando a gente coloca. Então você que está aí me ouvindo, você que está triste porque perdeu o namorado, porque o amigo rompeu a amizade com você, porque perdeu o emprego, levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça, olha para os ensinamentos, vai ler Chico Xavier, vai buscar o seu caminho. Se você é de Bíblia, vai ler a Bíblia, mas procura compreender a Bíblia como uma forma de resgate, não como uma forma de punição. Eu também não curto pessoas que veem a Bíblia como um castigo. Eu gosto que a Bíblia seja um processo de libertação. Tem um livro maravilhoso, que é um curso que chama Um Curso em Milagre. Vai ver, se vocês quiserem e tal, podem me procurar na rede social e me mandar uma mensagem, que eu tenho ele em PDF, eu mando para vocês. Ou mesmo pode procurar aí no YouTube da vida, que vocês vão achar. O importante é a gente se tornar mensageiro de luz, se tornar instrumento para esse planeta melhorar. Agora é a nossa hora. Se a gente não está podendo parar a guerra, a gente pode mentalizar que ela pare. A gente pode trabalhar por isso. Quem não está assustado com isso? Quem não está preocupado com isso? Né? Não adianta a gente vir aqui só falar de luz, de amor, de paz, e que a espiritualidade é isso, aquilo,
se a gente não tiver consciência do que está acontecendo e não entender que a gente tem que pegar essa luz, essa paz e trazer essa luz, essa paz para o conteúdo. Então somos todos soldados de luz. Todos temos um dever de proteger o ambiente, de proteger a natureza, de proteger a fé. E você que está em casa, você recicla o seu lixo? Você guarda as coisas, você lava, você arruma. Eu, por exemplo, infelizmente a prefeitura de São Paulo ela não recolhe lixo em todas as ruas. Na minha rua, por exemplo, não vai. Mas eu tenho um lugar onde eu levo. Então, ajudar a vida também é reciclar. Quando você pensa que espiritualidade é só rezar, é só seguir os mandamentos, é só ser kardecista, é só ser messiânico, não é. É também olhar para as coisas materiais da Terra, porque a gente está na Terra. A Terra ela tem um tempo de utilidade. Dizem que vai durar 5 bilhões de anos. Eu acredito que ela é infinita, mas isso é um pensamento meu. Então, como é que você vê a Terra? O que você pode ser útil para a Terra? Tanto para o plano espiritual, quanto para as coisas terrenas. Você está reciclando seu lixo? Você pensa na Terra como movimento? Quando você vai à praia, você recolhe o seu lixo? Então, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que olhar sobre isso. Você educa o seu filho para ele não jogar lixo na rua? Por favor, faça isso. Isso também é uma forma de espiritualidade. A limpeza, ela faz parte. Quando dizem, né, que se você tem a pia toda suja, toda imunda, dizem que os maus espíritos, eles ficam frequentando aquele lugar. É isso que você quer? Então limpa a sua pia. Limpa a sua pia, porque quando você for dormir com a sensação de que a tua casa está limpa, a tua pia está limpa, os espíritos que vão penetrar na sua casa são os espíritos mais limpinhos, são os mais higiênicos. Não são aqueles que estão perdidos aí por conta de drogas, por conta de vícios, por conta de um monte de coisa. E você que é fumante, quando que você vai resolver parar de fumar? Não está na hora? Olha o que está acontecendo no planeta e olha a sua responsabilidade espiritual com você. Você precisa melhorar isso, meu filho. Você precisa tratar isso. Então, os nossos erros, os nossos defeitos, a gente tem que olhar para isso, sabe? Eu estou muito feliz de poder sair da Terra e ajudar as pessoas enquanto eu sonho, porque o sonho ele é um lugar incrível, né? É quando o seu espírito sai. Por isso que você sonha grande, sonha médio, sonha pequeno, sonha colorido, porque o sonho é um lugar onde não tem tempo nem espaço, é um lugar onde você entra. E eu acredito que a espiritualidade ela é esse processo. Ela é esse processo. Então, meus amigos, eu enquanto pessoa espiritual, eu enquanto tarólogo, eu enquanto cartomante, eu enquanto numerólogo, eu enquanto terapeuta holístico, quando eu faço algumas consultas para a internet, que eu gravo algum vídeo e tal, que pergunta sobre a cidade, eu sempre respondo de uma forma educada, eu nunca vou fundo, eu nunca dou nomes, eu nunca falo o que eu gostaria de falar, porque eu não acho que a espiritualidade ou a carta tem que ser feita nesse propósito, mas eu sempre falo e olho para as cartas de uma forma sutil, porque a gente não sabe onde o inimigo mora. O inimigo mora do lado e a gente não percebe. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que só pensa no dinheiro, só pensa no poder. Tá? E aqui eu não estou citando nomes, eu não estou acusando ninguém. Eu só estou olhando. Você vai levar os bens materiais? Não vai. Mas você pode desfrutar deles? É errado? Não, não é errado. Você pode batalhar, porque para o universo, se você quer R$1.000 ou R$10.000, para o universo tanto faz. Então é bom que você deseje R$10.000. Mas como você vai usar esses R$10.000? Você vai usar para massacrar o outro ou você vai usar para o bem-estar da sua família, para o bem-estar da sua vida, né? Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser pensado no bem-estar. Tem que ser pensado na situação. E você? Como é que é a tua alimentação? Está se lotando de comida industrializada? É o tempo todo? Você está olhando para o rótulo que você está comendo? Tem tanta coisa boa, o Brasil é um país tão maravilhoso, você pode plantar um pé de tomate em casa, você pode... Porque assim,
o corpo da gente, ele também responde. Então tinha um programa maravilhoso que chamava Você é o que você come. Então o que a gente está comendo? Né? A gente vive num país, infelizmente, que o nível de agrotóxico é muito alto. É muito alto. Então a gente tem que tomar. Eu procuro me alimentar de orgânico o máximo possível. Só que é caro, não é tão barato, nem sempre eu consigo. E quando eu não consigo, eu deixo de molho, eu faço a limpeza que eu posso fazer. Tem uma série de técnicas aí que dá para fazer. É só você procurar na internet. Então, viver nesse tempo é correr perigo, até na alimentação. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você ama Deus, se você ama o plano espiritual, se você ama a sua filosofia de vida, então comece a amar o seu corpo. Comece a gostar do seu corpo. Temos que ser soldados fortes, bem alimentados, saudáveis, para que a gente evite ter doenças. Então, espiritualidade não é só meditar e namastê para todo mundo. Não é só isso. Espiritualidade é uma forma de vida, é uma forma de comportamento, é uma forma de dedicação. É o café que você toma, é o ar que você respira, é o quintal que você mora, é a casa que você limpa, é a comida que você come, é a atenção que você tem. Então, meus amigos, vamos olhar para esses tempos difíceis que a gente tem passado. Primeiro a gente passou por uma pandemia, achávamos que a pandemia ia melhorar muitas pessoas, me parece que não necessariamente, tá? Mas esse programa não é um programa de crítica, é um programa de amor, é um programa para você começar a olhar com amor, porque quando a gente tem essa missão de servir de alguma forma como terapeuta holístico para as pessoas que procuram, é interessante. Essa noite, ontem à noite eu atendi uma senhora e foi tão bonito o meu atendimento com ela, uma senhora bacana que ela estava terminando um relacionamento e ela estava terminando pela grossura do companheiro que ela estava namorando. E foi incrível a conversa, porque nessa conversa a gente pôde desenvolver uma série de coisas. E hoje de manhã ela me mandou uma mensagem falando: foi muito bom conversar com você, porque você me mostrou a verdade que eu já sabia e a verdade que eu precisava. Na verdade, não fui eu que mostrei, foi a maneira que eu desenvolvi de pensar a vida, a maneira que eu desenvolvi de pensar as cartas. Tá? Esse baralho do cotidiano, que é um baralho baseado no baralho cigano, que eu desenvolvi com a Márcia, ele tem me ajudado muito, porque ele não me traz só um processo de previsão, ele me traz muito além, ele me traz um diálogo, uma comunicação. A espiritualidade não é só a ilusão, porque muitas vezes as pessoas usam a espiritualidade para fazer dela uma ilusão. A espiritualidade não é religião, a espiritualidade é um aprendizado. E você pratica a espiritualidade quando você higieniza os seus alimentos, quando você procura tirar as químicas que ele vem, quando você lava ele de uma forma tranquila. Pode observar, você compre um monte de produtos, bota numa bacia, bota os produtos ali para higienizar ele, tem líquidos prontos, tem várias coisas aí. Aí você deixa lá por uns 40 minutos, depois você tira, lava, repassa. Você pode olhar, tira uma foto antes e tira uma foto depois. Você vai ver que parece que o alimento mudou a cor. Mudou tudo. Por quê? Porque quando você bota amor naquilo que você vai se alimentar, porque você existe porque pensa, pensa porque existe, e é resultado desse pensamento. Você é o que você come e você vive pelo que você come. Porque assim, vou viver de luz, ninguém vive de luz. Vive com a luz, é bem diferente. É bem diferente. Então, procure abastecer o teu armário, a tua fruteira com qualidade. Né? Eu sei que a gente vive num mundo que é difícil todo mundo ter acesso, né? Mas a gente precisa ter esse acesso. Então vamos aprender a plantar legumes em casa, verdura, um pezinho de tomate. Né? Se toda a vizinhança plantar um pezinho aqui, um pezinho ali, e todo mundo trocar um pouco de alimento, eu te dou um pouco disso, você me dá um pouco daquilo, quem sabe a gente não pega essa mania, né? Porque, gente, eu tô tão preocupado com a qualidade de vida, sabe? Hoje a gente tem acesso a tanta coisa industrializada, mas muitas vezes
Esse excesso de comida industrializada está nos matando, sabe? Eu digo isso para vocês porque eu fico semanas sem comer nada industrializado. Nossa, eu me sinto tão leve, tão bem. Então, a espiritualidade também é olhar para isso. Também é olhar para esse lugar. Bom, agora eu vou pegar as falas sistêmicas e vou pedir para o universo nos mandar algumas mensagens. Vamos mentalizar tudo que a gente quer de bom, tudo que a gente quer de paz, né? E vamos nos colocar como soldados de paz para a gente diluir a guerra com o nosso pensamento, ou as guerras com os nossos pensamentos. Eu vou puxar 3 cartas e 3 mensagens do universo. Vamos ver o que ele nos fala, né? A primeira fala sistêmica está em branco. E estar em branco significa que a gente tem que buscar o vazio da paz. A segunda fala, eu pego de volta o que é meu. Eu pego de volta o que é meu, baseado no que eu estou pensando, no que eu estou falando, pegar a nossa essência, voltar para a nossa essência. Né? Existe um floral de São Germain que chama algodão. É um floral que ele traz a pureza de volta. O que é a pureza de volta? Quando você coloca esse floral algodão na receita, você coloca o quê? Você pede para o universo que você quer a tua essência natural de volta, a essência que você nasceu, puro, não destruído ou intoxicado por uma série de fatores que a gente muitas vezes adquire ao longo da vida. A terceira mensagem, eu te agradeço pelo tempo que se foi. Eu vou olhar para essa frase como se eu dissesse assim, eu agradeço pelo que passou, eu vou melhorar daqui para frente, eu vou buscar. Vamos puxar mais uma? Eu te libero. Eu te libero para que você fique livre, para você buscar aquilo que você quer. A tua consciência é que vai fazer você acontecer. Agora, eu vou pedir para os arcanjos perguntar qual é o arcanjo e o que eles têm para nos mandar de mensagem nesses tempos de transição. Arcanjo Gabriel, liderança. É hora de você assumir o seu poder e a sua posição de liderança e guiar os outros com amor. Então é bem isso. Use os sentimentos, use o amor para salvar a Terra, use o amor para agregar as pessoas. Converse com seu vizinho, converse com seus amigos, leve uma palavra de amor, que é o que eu estou tentando fazer. Todos os consulentes que vêm para mim, eu falo sobre a vida deles, mas eu falo muito sobre o amor, sabe? Quem consegue me entender e quem consegue entender a minha leitura direta e a minha leitura subjetiva, consegue entender o meu propósito, né? Então, eu sempre digo nos meus programas qual é o propósito que eu tenho para com a vida e qual é o propósito que a vida tem para comigo, né? E quando a gente consegue entender esses dois propósitos e alinhar, a gente consegue caminhar. Então, qual é o teu propósito? Teu propósito é ficar rico, teu propósito é passar por cima das pessoas, teu propósito é socorrer as pessoas, teu propósito é bater na porta da vizinha que mora sozinha, que já tem uma certa idade, que não tem ninguém, e perguntar se ela precisa de alguma coisa. Qual é o teu propósito? Né? Ser bom é tão fácil. E a recompensa é tão maravilhosa, porque toda vez que você consegue ser útil para o vizinho que não tem ninguém, toda vez que você consegue ser útil para um menino da África que lá passando fome, que você adotou ele e manda um dinheirinho todo mês e ele recebe alguma coisa para se alimentar, e um dia ele te manda uma carta, um desenho, e você fica feliz. Mas será que isso é verdade? Olha, muitas vezes na maior parte do tempo Você só tem que procurar o site legal, né? Porque quanto mais a gente unir o mundo em amor, mais o mundo vai se transformar em amor. Porque eu fico perguntando, por que eu estou falando tudo isso? Porque qual é o propósito da vida? Por que essas guerras? Por que essa aflição? Eu acho que é um teste, né, que o plano espiritual está nos fazendo para falar, deixa eu ver quem está salvo, deixa eu ver quem vai se salvar. E se salvar não é comprar a chave do céu. Se salvar não é fazer doações milionárias só por fazer.
Se doar é olhar com amor para o próximo, é olhar com amor para as pessoas. Muitas vezes a gente tem alguns conflitos familiares também, a gente fica pensando, né? Será que tem conserto? O que eu posso fazer? Vamos rezar, né? Então, hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, e eu vou puxar mais um arcanjo aqui, além do Gabriel. Vamos ver. Saiu Chamuel. Transição de carreira. Sua finalidade de vida está abençoando, desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Então, vocês que estão em casa e tal, esse é um momento da gente fazer a transição de trabalho, a transição de carreira. Então, você que está aí pensando na sua carreira, esse é um momento muito especial. E agora, para finalizar, eu vou tirar uma única carta do Ho Oponopono. Vamos ver o que ele nos pede. Significa que você deve fazer a sua limpeza agora. Organize a sua vida nesse exato momento. Agora é o momento do poder. Então, meus queridos amigos e ouvintes, eu desejo a vocês uma linda caminhada em prol do resgate que a gente precisa fazer pela Terra. Saravá, gratidão, namastê.